Pode ser? Então, boa tarde aí. Vamos retomar aqui as nossas reuniões, né, das atividades formativas de verão, do curso de Relações de Dispersão, onde nós estamos no encontro número 5, e finalmente nós saímos do espaço de uma dimensão temporal, com duas dimensões espaciais, e voltamos para o espaço-tempo mais confortável, onde a gente está acostumado a trabalhar. Mais 3D. Uma dimensão temporal, 3 dimensões espaciais. Então, como sempre, dessa nova, na versão tradicional, o campo elétrico é um vetor, o campo magnético é um pseudo-vetor. A novidade aqui é que nós estamos pegando uma eletrodinâmica que recai em Maxwell, claro. Se o vetor xi for zero e esse escalar que for zero, a gente retoma as equações de Maxwell, né? Mas, em princípio, a gente tem um eletromagnetismo um pouquinho mais amplo, porque a gente ganha uma relação de dispersão mais complexa, com mais efeitos interessantes, como, por exemplo, a birrefringência do vácuo. Vamos falar sobre isso. E também a gente desenvolve uma relação com uma física, que a gente pode dizer, além do modelo padrão. Então, nós temos aqui, na lei de Gauss, o campo elétrico, uma novidade, que um campo magnético está funcionando como uma fonte do campo elétrico. E o campo elétrico está funcionando como uma fonte do campo magnético, mas campos estáticos. Então, eu tenho um campo eletrostático, posso ter um problema estático, sem dependência temporal, onde o campo magnetostático serve de fonte para um campo eletrostático e, eventualmente, um campo eletrostático serve de fonte para um campo magnetostático. Então, é uma novidade. Agora, da onde saem esses objetos novos? Esse escalar aqui e esse vetor xi. Na verdade, esses objetos são chamados de campos de fundo. Eles podem, inclusive, ser dependentes de espaço-tempo. A anisotropia não precisa ser constante. É mais comum na literatura a gente encontrar referências aqui constante e xi constante. Mas a gente vai deixar aqui, em princípio, eles variáveis. É como se houvesse um fundo, uma anisotropia que não é constante nem no tempo nem no espaço, e um escalar também que permeia o espaço-tempo e que é variável no tempo, portanto não constante, e também não homogêneo, pode depender da posição. Então esses são os termos novos, né? Vamos colocar aqui, assinalar esses termos novos aqui. Esse termo é novo, esse termo é novo, esse termo é novo. São 3 termos novos, né? E isso vai, claro, se eu fizer esses chamados campos de fundo nulos, a gente recupera Maxwell. E o que é importante observar é que nós temos equações de campo para o campo elétrico e o campo magnético, mas não para os fundos, para o fundo Ki e Xi. Eles são dados, eles são o que a gente chama de campo de background, campo de fundo. Eles têm uma origem em alguma física que não é exatamente o eletromagnetismo. Na literatura, esse eletromagnetismo também, esses termos aqui, são também chamados de termos Carroll-Field-Jacqui. Vou até colocar as iniciais aqui, Carroll, Field e Jacqui, que propuseram essa eletrodinâmica, né, em 1990. Então é chamado, muita gente na literatura, é CFJ, as iniciais de Carroll, Field e Jacqui. Então, a origem, né, vamos dizer, microscópica desses fundos aqui vem de uma teoria mais fundamental do que a própria teoria de campo, que seria a teoria de corpos. Então, há toda uma discussão de como esse eletromagnetismo ele emerge em um cenário de teoria de corpos. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, isso se encontra em alguns cursos nossos de eletromagnetismo do professor Rubal, quando a gente, no curso de eletromagnetismo, discute mais profundidade essa eletrodinâmica de Maxwell, Carroll, Field e Jacqui, ou eletrodinâmica de Maxwell, que é a anisotropia temporal. Nós não vamos explorar todos os aspectos dessa eletrodinâmica. Vou colocar só o aspecto central, mas o que a gente quer aprender aqui, quer dizer, exercitar aqui, é tirar as relações de dispersão, nesse caso um pouco mais estendido, né? E depois, no final, a gente faz o confronto com o Maxwell, colocando esses fundos, esses campos de fundo igual a zero, a gente já deve recuperar a tradicional relação de dispersão de Maxwell, que é uma relação de dispersão sem dispersão. Nesse caso, nós vamos ver que há dispersão e há birrefringência. Aqui, claro,
primeira observação, só para deixar claro que esse fundo é um fundo que pode depender do tempo e do espaço, mas também não é completamente arbitrário. Por quê? Qual é o vínculo que nós temos aqui? Como nós fizemos lá na nossa discussão da eletrodinâmica em 3 dimensões. Nós usamos a conservação da carga como sendo o elemento que guiou vamos dizer assim, a proposição, né, a elaboração das equações em 3 dimensões, da eletrodinâmica de Maxwell, Chern-Simons. Aqui, nós vamos ver, esses parâmetros podem não ser constantes, dependendo do tempo, né, e nem homogêneos, dependendo do espaço. Mas eles devem satisfazer algumas condições para que eu tenha a conservação da carga. Então, acho que a primeira coisa que a gente poderia fazer aqui é verificar a conservação que essa eletrodinâmica preserva a equação de continuidade para a carga elétrica. Também lembrando o seguinte, as nossas equações de Maxwell estendidas, né, Maxwell que era o filtro aqui, elas só apresentam o campo elétrico e o campo magnético, não apresentam o potencial. Então, elas são invariantes de Calibre, aquelas famosas transformações de Calibre da eletrodinâmica, que mudam, alteram os potenciais sem alterar os campos. Então, se ela é invariante de Calibre, ela deve ter a conservação da carga. Então, vamos checar. Conservação da carga, derivada temporal de Rho e a divergência de J. Então, o que nós vamos fazer? Tirar a derivada temporal da primeira equação. Então, vai ficar a divergência da derivada temporal de E. Então, eu comutei a derivada temporal com a derivada espacial, supondo que os campos são razoavelmente contínuos, ou seja, tem derivadas segundas contínuas. Derivada temporal desse termo e derivada temporal desse termo. A derivada temporal segundo termo vai ter duas contribuições. C, derivada temporal si, escalar D, menos C, si, derivada temporal do D. Tá? Então, derivei temporalmente a primeira equação, e 1 sobre y0, derivada temporal do Rho. Eu quero chegar, quero ver a compatibilidade com a conservação da carga, com a equação de continuidade da carga, que é ddt de Rho mais divergência de J igual a zero. Vou pegar então a última equação, para poder obter a divergência de J, uma divergência da última equação. Divergência do rotacional de D, vamos supor que seja zero, porque a divergência do rotacional é sempre nula se o campo, né, ou a função sobre a qual a divergência do rotacional atua tiver derivadas segundas contínuas. Vamos supor que esse seja o caso. A divergência do rotacional do D igual a zero. Então aqui vão ficar dois termos. Eu vou ter divergência, né? Então vamos estar tirando a divergência de um escalar vezes um vetor. Então quando eu tiro a divergência de um escalar por um vetor, eu vou ter o gradiente do escalar, produto escalar do vetor, mais o escalar, a divergência do vetor. Então, claro, consultando a equação de Maxwell prévia da divergência de B igual a zero, sem monopolos magnéticos, então eu seguro a divergência de Q vezes D vai ficar simplesmente, a divergência do rotacional é zero, então vai ficar simplesmente vai ficar menos gradiente de Q escalar D. Aí agora, depois do segundo termo, mais 1 sobre C, agora a divergência do produto vetorial. Então vamos lá. A divergência do produto vetorial. Vamos ver, um vetor V vezes um vetor T. É a divergência do produto vetorial. Então isso aqui é a divergência da derivada iésima da iésima componente do produto vetorial. I JK, DJ, WK. Né? E aí, claro, tirando essa derivada, vai ficar DI, DJ. Então vai produzir o rotacional de V. Produto escalar, não dá. E aí o segundo termo, a derivada vai atuar no MK. Então vai produzir menos V escalar rotacional de K. Então, quando nós tirarmos, né, a divergência desse termo que si vetorial a gente vai ter 1 sobre C rotacional de
sobre C, si, escalar, rotacional de E. E aí vamos ter mais 1 sobre C, 1 sobre C ao quadrado, igual a 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal e rotacional do E. Então, é divergente. Divergência de E. Também, de novo, computei os derivados aqui, porque os pontos que são derivados em cima contínua, eu mais quiser a divergência de J. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, nós queremos recuperar e mostrar que a continuidade, a equação de continuidade da carga vai dar vínculo sobre o vetor psi e sobre o escalar, sobre o escalar aqui, tá? Se eu tivesse perdido esse exemplo. Muito bem. Então vamos lá. Derivada temporal do E está aqui a divergência da derivada temporal do E e aqui a divergência da derivada temporal do E também. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar a primeira equação por 1 sobre C ao quadrado. Então vamos pegar a primeira equação e multiplicar por 1 sobre C ao quadrado. Aí esse termo tático aqui. 1 sobre C ao quadrado. Então aqui vai ficar 1 sobre C. 1 sobre C ao quadrado. Aqui fica 1 sobre C. E 1 sobre C ao quadrado é zero, epsilon zero. Então o epsilon zero cancela, e aí eu vou multiplicar, dividir por C ao quadrado, eu venho aqui no zero. E aí agora a gente pode somar essas duas equações. Somando essas duas equações, esse termo vai aparecer do lado esquerdo e esse mesmo termo vai aparecer do lado direito. Então quando eu somar as duas equações, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse termo aqui, vai cancelar esse termo. E esses dois termos aqui vão se juntar. Vou somar as duas equações, eles vão me dar do lado direito exatamente μ0 ddt de por mais divergência de J, que é a concentração da carga. Então nós estamos já usando aqui, quando eu somar as duas equações, vai me aparecer a equação de continuidade da carga, que eu vou então dizer que ela seja válida. Então quando eu somar essas duas equações, esse termo aqui então vai cancelar esse termo, e esses dois termos vão dar a conservação da carga, vai dar a equação de continuidade da carga, que é zero, e a equação de continuidade igual a 1 zero. Então ficou com isso aqui. Então ao somar essas equações aqui, nós ficamos com o seguinte dispositivo aqui. DDT. Então aqui a gente ficou com esse campo B, aqui, esse B aqui esse rotacional de psi, vetor E, rotacional de E é menos derivada temporal do B. Vou colocar aqui. Aqui vamos usar a Faraday-Lenz. Rotacional do E igual a menos de dt de B. Então, quando eu tiver menos, o conhecimento vai ficar mais 1 sobre C, si ddt de B, si escalar ddt de B. Menos 1 sobre C, si escalar ddt de B. Então, esse termo aqui está com o sinal menos aqui em cima. Quando eu somar essas duas equações, esses dois menos aqui vão dar um mais. Então, esse termo aqui vai cancelar esse termo aqui. Esses dois termos aqui, nesse quadrado, nesse retângulo aqui, se cancelam. Esse termo aqui vai embora com esse termo aqui. E aí o que sobra para nós vai ser menos. Na frente do campo elétrico eu vou ter 1 sobre ddt, 1 sobre C, perdão, 1 sobre C, ddt de psi, mais gradiente de π igual a zero. Estou somando essas duas equações. Então, fica menos isso aqui, menos isso aqui. Escalar deles, como isso aqui, o campo elétrico e o campo magnético são independentes, né? Funcionalmente independentes. Então, eu vou ter algo escalar, o coeficiente do campo B vai ter que ser zero, e o coeficiente do campo elétrico vai ter que ser zero, rotacional de psi
Então, essas são as duas condições. O campo de fundo, né, o campo não dinâmico, o campo de background em si, ele tem rotacional nulo, e tem essa relação com o gradiente de Ki. Claro que, localmente, né, eu posso pensar que, já que tem rotacional nulo, que ele é o gradiente de alguma coisa. Então, eu poderia usar essa condição aqui, botar aqui um gradiente de uma outra função, né, que seria uma espécie de potencial. Sim, mas não vou fazer isso. Mas a gente está dizendo o seguinte: esse fundo, essa anisotropia, não é uma anisotropia qualquer, para satisfazer a conservação da carga elétrica, as equações de Marx dessa forma, manterem, né, para elas manterem a condição de conservação da carga, o fundo tem que satisfazer essas condições. O vetor de fundo, a anisotropia, ela tem que ter rotacional nulo, e o escalar de fundo, o gradiente dele tem que ter essa relação aqui com a derivada temporal do Xi. Claro que, se Ki for constante no tempo e no espaço, e Xi for constante no tempo e no espaço, essas relações continuam sendo satisfeitas. Então, em geral, se trabalha até com esse Xi e esse Ki constante. No discurso do eletromagnetismo, a gente mostra como fica a equação de propagação, né, das ondas eletromagnéticas nesse fundo. E aí, como esse Ki, esse Xi e esse Ki não são constantes, eles vão trocar energia. Quer dizer, é uma fonte externa, um campo de fundo que está variando no tempo e no espaço. Então, eles podem estar trocando energia com a própria onda eletromagnética que está se propagando. Eu não vou fazer isso aqui está nos nossos cursos de eletromagnetismo. Eu estou aqui querendo me deter mais especialmente na relação de dispersão. Aqui eu queria só chamar a atenção também pela questão da dimensionalidade. Quem é a dimensão do Xi e quem é a dimensão do Ki? Se nós olharmos para essa primeira equação, aqui eu tenho divergência de E. Do ponto de vista dimensional, né, o campo magnético é uma velocidade vezes o campo elétrico. Do ponto de vista dimensional, o campo magnético é campo elétrico sobre C. E aí cancela com esse C. Então esse Xi vai ter dimensão de divergência. Ele tem a mesma dimensão de comprimento a menos 1. Então, esse Xi, ele tem dimensão de comprimento a menos 1. E vamos olhar aqui o Ki. Que está nessa equação aqui. Então, o Ki, ele está na mesma dimensionalidade que o rotacional, portanto, também sobre o comprimento. Então, a dimensão do Ki é a dimensão do Xi, que é comprimento menos 1. Então, esse vetor é a dimensão menos 1, mas é aqui, comprimento menos 1, e esse vetor aqui tem dimensão de comprimento a menos 1. Então, observe o seguinte: nas equações de Maxwell, nós não temos nenhum parâmetro dimensional. Imagina a equação de Maxwell agora no vácuo. No vácuo. Então, eu perco a noção da dimensão de divergência de rho é zero. Então, eu perco a dimensionalidade, a escala de volume. E estou no vácuo, J é zero. Então, no vácuo, eu tenho, se eu não tenho um termo chamado de quero aqui, eu tenho as equações de Maxwell sempre um parâmetro de escala. Mas quando esse campo de fundo aparece, é interessante isso, ele traz essa física que gerou esse campo. Que física é essa? Que física mais fundamental é essa? Qual é a origem microscópica desse fundo? Como eu falei, tem várias discussões na literatura, né? E a gente, cursos aqui também a gente abordou. Pode ser, por exemplo, uma teoria mais fundamental, como teoria de corpos, onde há condensação de campos, aí tem todo um mecanismo mais elaborado, mas tem uma origem microscópica. Então, ele traz uma escala para o eletromagnetismo, que é um comprimento a menos 1. Eu agora trouxe parâmetros de dimensão de comprimento a menos 1. Bom, se eu trago de comprimento a menos 1, no fundo eu estou trazendo alguma escala de comprimento. Eu estou trazendo uma escala de comprimento para as equações de Maxwell. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando a gente olhar as relações de dispersão, as relações de dispersão, elas me apontam para o espectro de massa. Oi, pode falar. Agora, só assim, esses campos de fundo aí que aparecem, qual foi a intuição para colocar isso? Vamos pensar. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Não, porque eu te pergunto o seguinte: não, para mim, a essencial é a não linearidade. Certo. Você tem uma coisa, o Maxwell é linear. Isso, essas equações continuam sendo lineares. Então, digamos, esses campos
de fundo, vamos dizer, eles entram, tipo, de você, uma coisa é A e B, o Faraday era A, B, B e E, coisa desse tipo. Daí você entra com, olha, tem mais outra coisa por aí. Você viola aquele ângulo Sim. de Marx, que é A e B. Então, o que eu entendo de Marx é que se quer ir além de Marx, você deve botar E e B agora não linear. Por exemplo. Então você está botando, está indo, mantendo o ângulo Sim. indo. Agora quando você entra com outras, elas são outras coisas. Daí alguém pergunta, isso é eletromagnetivo? Pois é, vamos pensar. Por exemplo, o que eu estou trazendo aqui? Comprimento, eu estou trazendo uma dimensão de comprimento. Se eu trago comprimento a menos 1, é claro que eu trouxe uma escala de comprimento. Então, eu estou trazendo uma escala de comprimento. Certo? Bom, a relação de dispersão, ela é uma relação entre frequência, por exemplo, e vetor de onda. Uma visão ondulatória. Numa visão corpuscular, multiplicando por H cortado, eu tenho uma relação entre energia e momento. Isso aqui é a visão corpuscular, a visão material. E aí, se eu tenho uma relação entre energia e momento, eu posso verificar se há presença de uma massa ou não. Então, a existência de um parâmetro de comprimento, vamos levar o comprimento está relacionado a uma massa através de que forma? O chamado comprimento de onda de Compton. O que é o comprimento de onda de Compton? É quando a gente tem um objeto massivo. É H cortado sobre MC. Então, se eu trago uma dimensão de comprimento, certo? Se eu identificar essa escala de comprimento, ou seja, como um comprimento de onda de Compton, quer dizer, esse aqui seria um L, então eu tenho 1 sobre MC, ou seja, eu posso gerar uma massa, que vai ser 1 sobre H cortado sobre LC. Então, se eu estou trazendo uma escala de comprimento, pode ser que a minha relação de dispersão vai me indicar a presença de uma massa, sendo essa massa inversa desse comprimento. Esse comprimento a menos 1, ele pode estar me dando, né, a sinalização, o indício de que vai aparecer um fóton massivo. Então, esse é um raciocínio simples, qualitativo, né? Porque nós estamos trazendo uma escala de comprimento. Mas comprimento eu posso converter em massa usando o chamado comprimento de onda de Compton. Se eu identificar esse parâmetro de comprimento como sendo comprimento de onda de Compton de uma certa partícula massiva, eu teria essa massa ligada a esse comprimento, claro, a menos H cortado C. Né? Então, a gente poderia até pensar, se quisesse, né, multiplicando por MC2, né, MC2 vai ser H cortado C sobre L. Né? Então, eu posso também multiplicar essa equação por C2. Então, eu tenho uma energia de repouso. H cortado C é um parâmetro que a gente já sabe qual é a dimensão dele, qual é a escala. H cortado C é aproximadamente 197 MeV vezes Fermi. Né? MeV é unidade de energia e Fermi é unidade de comprimento. Fermi 10 a menos 15 metros. Um Fermi ou um femtômetro, né? 10 a menos 15 metros. Então, eu tenho uma escala aqui, 197 MeV vezes Fermi. Então, se eu souber essa escala aqui em unidade de comprimento, Fermi, né? 10 a menos 15 metros, eu vou tirar essa energia de repouso. Ou seja, tiro a energia de repouso e tiro uma massa de repouso. Então, eu estou trazendo uma escala para o problema e essa escala vai me trazendo essa energia, na faixa de 197 MeV, né? Vezes uma distância Fermi. Então, eu estou chamando a atenção. Esse eletromagnetismo ele pode ter essa consequência, ele pode estar indicando que eu vou ter modos propagatórios em que o fóton, na versão corpuscular, vai se comportar como um fóton massivo. Como o Dória falou, quando eu estendo as equações de Marx, eu posso estender de várias maneiras. Por exemplo, nas 4 primeiras reuniões, a gente estendeu o Marx,
estender o máximo como? Colocando o termo de Chern-Simons em 3 dimensões. Então eu fui para a dimensão mais baixa e vi que a dimensão mais baixa me permitia aquele chamado termo topológico de Chern-Simons, que dava um fóton massivo. Nós obtivemos relações de fóton massivo. Aqui, nós estamos obtendo relação de fóton massivo, estendendo o máximo em 4 dimensões, mas através dessa anisotropia, né, que vai estar acoplada. Vai estar acoplada aos campos elétricos e magnéticos. Então, vamos agora olhar essas relações aqui. Então, sabendo que eu tenho uma física que me espera, quer dizer, a relação de dispersão, ela não é só um exercício para checar a nossa capacidade, familiaridade de lidar com o tema. Também tem uma física à nossa espera. Então, é a física que está à nossa espera. Algumas propriedades interessantes, porque eu estou falando do vácuo. Isso aqui está no vácuo. Não temos um meio material. Mas se inicia sem massa e acaba com massa. Isso, esse termo aqui traz massa. Sem massa puro, eu não tenho massa. Quando eu trago esse termo de fundo, né, essa física mais fundamental, ela está me gerando um foco massivo. Agora, claro. Você não está com massa ali na equação. Isso, não estou com massa na equação. Mas quando vai ver aquela relação. Isso, eu vejo a massa, exatamente. É isso que a gente falou aqui. Eu estou com um parâmetro de comprimento nas minhas equações de massa, que é o psi e o qui. Eles têm dimensão de comprimento a menos 1. Então, eles estão trazer um parâmetro de comprimento. Assim, você lembra que o Anderson, acho que em 58, sei, falou que a onda de spin zero. Isso, é o Anderson, né? Isso. Trabalho dele em 58. 58. Seriam massivas. Isso. Você não botava na equação a massa. A massa não estava lá. A massa vai é emergente, uma propriedade emergente. Olha isso. Essa é uma forma de um pouco aqui, você colocar as entidades físicas como emergente, sim, seja massa, carga, o que for, né? Sim. É uma coisa extraordinária da física. Claro, você com isso, é o sonho de Dirac. Você tem uma física muito limpa, com um número mínimo de parâmetros, e alguns parâmetros físicos eles vão ser gerados por emergência, levando os emergentes. Então isso é legal, você tem uma teoria muito enxuta, com poucos parâmetros, e alguns parâmetros físicos que no tratamento convencional você já introduz na ad hoc, eles vão aparecer agora como emergentes. Então, a massa do fóton, eu não tenho mecanismo de Higgs aqui, eu posso gerar um fóton massivo, diferentemente do modelo de Ginzburg-Landau, né, que gera um fóton massivo na supercondutividade, o famoso modelo de Ginzburg-Landau. Aqui eu estou gerando um fóton massivo às custas de uma física mais fundamental. Mas vamos lembrar, eu dei uma fenomenologia sobre o fóton massivo. Existem vários experimentos que tentam medir limites sobre a massa do fóton. Hoje, ou seja, tem um limite superior. A massa do fóton não é zero, mas ela é menor do que um certo parâmetro, né? Você tem um certo valor aqui. Eu tenho um certo, a gente chama de upper bound, né? Tem um limite superior na massa do fóton. Hoje, né, esse limite é esperado ser na faixa de 10 a menos 53 quilogramas, né? Que a gente pode passar para unidades de energia. Então, vamos pensar, o fóton, o próton, tem uma massa de 10 a menos 27, aproximadamente, estou colocando a estimativa, a massa do fóton, do próton, 10 a menos 27 kg. A energia do fóton, a massa de repouso do fóton, 938 MeV por segundo. Vamos botar um GeV, aproximadamente um GeV, que são 938 MeV por segundo, GeV por segundo. 10 a menos 27 kg. Isso aqui é a massa do próton, unidades SI, e aqui é a energia de repouso do próton, cerca de uma massa de repouso do próton em unidade de GeV por C2. Então, como agora eu estou falando de 10 a menos 53 kg, né, vou multiplicar essa relação do 10 a menos 26, com 10 a menos 27 vezes 10 a menos 26, então isso aqui, 10 a menos 53 kg, vão ser equivalentes a 10 a menos, cerca de 10 a menos 26 GeVs por C2. Então, essa é uma estimativa para a massa de repouso do fóton. Eu tenho que a massa de repouso do fóton
ela tem que estar nessa faixa aqui. Ou seja, os dados experimentais mais atuais, a gente diz que esse é o limite superior. O fóton tem massa zero? Rigorosamente, não. Eu sei que a massa dele tem que ser menor. Os experimentos me mostram menor do que esse valor aqui. Então, esse valor aqui, que é esse A tribalmo, por essa relação de dispersão, ele vai poder, por exemplo, colocar algum vínculo sobre a dimensionalidade desse parâmetro psi e do parâmetro Q. Por quê? A massa do fóton deve estar, de alguma forma, ligada a esses objetos aqui. E eles é que estão trazendo a dimensão de comprimento. Portanto, eles estão trazendo o comprimento de onda de Compton uma dimensão de massa. Então, a relação de dispersão, ela talvez, talvez não, certamente, vai ter que indicar a presença de uma massa. Porque eu tenho um parâmetro que está indicando a presença de um comprimento menos 1, que é uma massa. Então, isso. Mas aí esse vínculo aqui, a massa do fóton que nós derivamos, vamos dizer, a gente vai derivar uma massa do fóton que deve sair daí em função de Q e de Psi. Claro, supondo que Q e Psi agora são constantes. Vamos ver, massa do fóton, módulo de Psi. Então, claro, a massa do fóton não depende da posição e do tempo. Então, vamos tomar esses parâmetros constantes. Então, se agora nós trabalharmos com esses fundos constantes, Q e Psi, vamos ver que repercussão isso pode ter na massa do fóton. E aí, esse limite experimental vai, sobre a massa do fóton, deve também servir como um parâmetro para dar uma estimativa desses parâmetros psi. Pode falar agora. Dentro dos meus parcos conhecimentos, sei. A massa do fóton sempre foi a coisa para cada um ser constante. Isso. Então, por exemplo, se você tiver a equação de massa, tira uma equação de onda e vê lá o múltiplo do C, você tirou uma equação de onda, viu o C, lá, etc. Daí você diz, bom, agora eu vou tirar a relação de dispersão disso aqui. Certo. E essa relação de dispersão me parece com uma massa do fóton. Isso. Essa massa do fóton que aparece não vai estar violando aquele sentido de velocidade da luz ser constante. Não. Porque exatamente. Eu acho que isso é um movimento excepcional. Não, a gente tem que pensar o seguinte: a partícula, ela vai responder ao meio que ela está. Então, o fóton no vácuo, a luz no vácuo, se propaga a velocidade c. Num supercondutor, sabe, todo mundo diz do Landau, que aparece um fóton massivo. Por quê? Porque eu estou no meio, que não é mais o vácuo. Então, o fóton que está se propagando no supercondutor, ele encontra um condensado, encontra os pares condensados, os pares de elétrons correlacionados, e aí formando aqueles pares de carga. A carga não é mais, não são elétrons isolados que fazem a condução do fenômeno, são elétrons correlacionados. Então, o fenômeno é mais organizado, eu tenho uma condução sem dispersão, sem perda de energia, ou seja, eu tenho uma supercondutividade. Mas o fóton, ele está viajando num meio que não é o vácuo trivial. Então, ele vai ter massa, ele vai ter velocidade menor que c. Nós aqui, se nós encontrarmos um fóton massivo, essa observação é importante por isso. Se nós encontrarmos um fóton massivo, você pode dizer, poxa, mas aqui eu estou com um fóton massivo no vácuo. Cadê as correntes e as cargas? Eu não estou no supercondutor. Então eu tenho um fóton massivo no vácuo. Aí a questão que a gente se coloca é essa, mas será que essas equações estão me indicando que esse é o vácuo trivial? Então o que pode estar acontecendo é que o vácuo associado a essas equações de Marx não seja mais um vácuo comum. O vácuo começa a se comportar como um meio material. Por quê? Ele vai apresentar alguns fenômenos, por exemplo, de birrefringência. Então, toda a teoria física, sobretudo, aquilo é uma coisa clássica, de ondas eletromagnéticas, mas uma teoria quântica, que a gente sempre espera que eu tenha um fundo, quer dizer, eu tenho uma energia de base, ou seja, eu tenho um vácuo. As partículas e os fenômenos quânticos, eles aparecem como excitações em relação ao vácuo que tem que ser bem definido. Um vácuo que tem que ter fase única bem definida. Então, se eu estou aqui falando que eu tenho um fóton se propagando no meio, esse meio não é um meio material, não tem carga nenhuma, mas eu estou no meio, porque no supercondutor eu tenho carga, então são aqueles elétrons correlacionados com uma partícula, uma
passe de partícula com carga 2E é que está fazendo o fenômeno da condução. Então, no meio material, ou no mecanismo de Higgs, na teoria eletrofrágil. O Z0 adquire massa porque eu tenho um bóson vetorial que se propaga no meio onde existe esse campo de Higgs que permeia o espaço. Ele faz o papel de um vácuo. Aqui eu tenho um vácuo, mas o vácuo não é um vácuo trivial. E ele vai se comportar como um meio material, que está, inclusive, permitindo que o fóton tenha massa. E aí, se ele é um meio material, qual é o índice de refração? O lado. E será que ele apresenta algum fenômeno interessante, além da refração, quer dizer, tem um índice de refração não trivial, não né? Vamos ver. Então a relação de dispersão é rica por isso. Fala aí. Eu não tenho muito essa coisa inteligente, assim, Quem está falando de inteligência? Adestramento. O meu alcance vem o seguinte, vamos dizer, eu tenho uma equação que não tem massa. Sim. Vou lá, olho, não tem massa. Mas tem parâmetro que te leva a uma massa. Bom, Cuidado, em física o que importa é parâmetro. Embora não seja tão literal assim. Mas eu sou mais restrito, mais assim. Literal, ortodoxo. Massa. Ortodoxo, tá certo. Mas de repente, eu só estou querendo colocar uma coisa que eu acho notável da computação. Ela traz uma massa induzida. Sim, não, ela ela é emergente. Emergente. Ela traz essa massa emergente. Ela não traz, ela revela. Quem traz a massa não é a relação de dispersão. A dispersão não é a relação de dispersão, revela a massa. Ela é um objeto de revelar as propriedades. Quem traz a massa é esse fundo. É o fundo QXI. Vamos ver, porque eles que estão trazendo a dimensão para o problema. Eles que estão, vamos dizer, contaminando as equações de Maxwell com uma dimensionalidade. Por esse fundo, poderia ser por outras razões, mas aparece isso se chama de massa emergente. Sim. Agora, essa massa emergente, qual é a comparação dessa massa emergente com a massa inercial? Sim. A massa inercial para a gente é massa. Sim. Assim, e essa massa emergente, ela, no mundo que a gente está vivendo, é uma certa composição de campos eletromagnéticos. Sim. Isso que eu te Essa massa que a gente está falando aqui, essa aqui em particular, não é uma composição de campos eletromagnéticos. Ela é uma composição de um parâmetro, digamos, de um fundo. campo de fundo. Campo de fundo. Agora, se você tiver uma teoria não linear, e aí você estudar uma propagação de uma onda eletromagnética no meio, onde há efeitos não lineares eletromagnéticos, efeitos eletromagnéticos não lineares, você pode gerar talvez uma massa às custas, né, dos campos de fundo. Aí sim, uma combinação de campos eletromagnéticos de fundo poderia te dar uma massa. Não é o caso aqui. Aqui a teoria é linear. A massa, se ela vier, ela vem desses parâmetros. Seja campo eletromagnético, campo de fundo, você aparece com uma massa emergente. Isso. Dependendo de campo. Isso, exatamente. Daí quando o Isaac Newton, sim, ele tinha essa massa cai na sua cabeça, sim. Então, essa massa inercial, sim, certo? Ela tem F igual a MA. certo. Essa massa de campo Emergente. Ela vai ter também um tipo de F igual a MA. Sim. Porque ela tem uma velocidade de grupo, certo. a variação da velocidade de grupo vai dar uma aceleração. Sim. E vai estar representado como uma massa. É uma massa inercial. Exatamente. Não é Mas gravitacional. eu acho que a excepcionalidade está aparecendo mesmo que você falou no dia de coisas emergentes. Exato. Qualquer caminho que traz a isso seria um caminho extraordinário. Então, como nós já fizemos outras vezes, essas equações são equações reais. Então, claro, eu vou propor soluções de ondas planas que são complexas. Né? O E0 é um vetor complexo, o B0 é um vetor complexo, e a exponencial é uma fase complexa. Só que, claro, se eu tirar o conjugado complexo dessas equações aqui, os parâmetros sendo reais, os campos conjugados complexos também são soluções. Então, é claro, essa onda plana é a solução, o conjugado complexo dela também essa solução, o conjugado complexo dela também eu tenho a teoria linear, então a soma de soluções é a solução. Então, nós já aprendemos que, para tirar as relações de dispersão, não as propriedades intrínsecas de propagação, isso vai ficar para o próximo encontro,
a gente já pode usar essas ondas planas completas. Então eu vou jogar essas soluções de ondas planas nas minhas equações de campo. Então, divergência de E. Então, vou pegar a primeira equação de Gauss. Vai ficar I, para a derivada divergente desse vetor aqui, isso aqui é constante, exponencial, então vamos ter I, tá? Escalar, é zero. É zero complexo, né? Vetor complexo, menos C, si, escalar, B0. Então não vale, isso igual a zero. As exponenciais já se foram embora, porque a derivada da exponencial tem um exponencial que vai sair daqui, o exponencial que vai daqui, então o exponencial vai estar sempre saindo. Vão ficar só as amplitudes complexas dos campos. Depois, Faraday lens, rotacional de E, então vai ficar rotacional de E e K. Vetorial é zero, igual a menos dv dt. Então, quando eu derivar em relação ao tempo, vai ficar menos i ômega, mas tem outro menos na frente, vai ficar i ômega de zero. Depois, Gauss e magnetismo. K, IK, escalar D, zero, igual a zero. O campo magnético já sai automaticamente ortogonal à direção de propagação, mas o campo elétrico não. O campo elétrico, ele tem essa composição aqui, pode ter essa componente de B0 ao longo de si. Então, essa anisotropia, né, a projeção de B0 ao longo da anisotropia, pode estar dando uma componente longitudinal, quer dizer, o campo elétrico vibrando também ao longo da direção de propagação da onda. Se fosse mágico, seria transversal, mas não é. E depois, aí, Faraday lens, Fermat, rotacional de B, vai ficar I, K, vetorial B0. Menos I, B0. Mais 1 sobre C, si, vetorial é zero. Agora, 1 sobre C2, derivada temporal, vai ficar menos I ômega, menos I ômega sobre C ao quadrado, é zero. Então, vamos para as 4 equações de Maxwell aqui organizadinhas, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Essa equação aqui, eu vou cancelar. Faraday lens cancela esse I com esse I. Então, Faraday lens já me fixa o B0 em função do zero. Então, eu já sei que a amplitude do campo magnético, né, vai ser K sobre ômega vetorial é zero. Então, eu tenho B0 é zero, B0 é zero. Vamos escrever o B0 aqui em função do E0. Vou trazer a amplitude B0 em função do E0. Então, aqui a gente vai ficar com I, vou escrever bem forte aqui. Então, eu vou retomar aqui em cima para aproveitar o espaço. Então, aqui, deixa eu só separar aqui as equações de Maxwell para não dar confusão. Vamos deixar isso aqui. Então, vamos pegar agora a equação de Ampère-Maxwell. Então, vai ficar I, K, vetorial B0. Então, B0 vai ficar K, vetorial é zero, sobre ômega. Menos I B0, menos I, K, vetorial é zero, sobre ômega. Mais 1 sobre C, si, vetorial é zero. Igual menos I, ômega sobre C ao quadrado é zero. Então, pode, se quiser, vamos deixar assim, vamos só elaborar algumas coisas. Aqui, né, a gente vai poder escrever K, produto vetorial duplo, né? A vetor B vetor C é A escalar CD menos A escalar B. Então, eu posso resolver esse produto vetorial mesmo. A vetorial B vetor C fica esse escalar esse, vai ficar I
Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa equação por ômega. Vamos tirar esse ômega daqui. Estou multiplicando por ômega. Vamos tirar esse ômega daqui. Vamos colocar aqui um ômega sobre C. E vamos colocar aqui um ômega 2 sobre C2. E vamos multiplicar também essa equação por menos I. Menos I vezes I dá 1. Menos I, aqui vai ficar mais I. Menos I. E menos I vezes menos I dá menos 1. Vamos fazer assim. Lembre-se que não tem problema esse I estar aqui, porque é zero complexo, é zero complexo, é zero complexo e é zero complexo. Tem parte real e parte imaginária. Então, essa equação, apesar do Ki, do Si e do K serem reais, essa equação é uma equação complexa. Então, vou fazer esse produto vetorial. K vetorial lá, vai ficar K escalar é zero, vai ficar K escalar é zero, na direção K, vai ficar ACB menos ABC, vai ficar menos K escalar K, que vai ser um K ao quadrado, ou módulo de K ao quadrado. K2 é zero. É zero, é zero. Mais I, aqui eu posso colocar isso, né? Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar assim, I, Ki, vezes K, menos ômega sobre C, Si, vetorial é zero. Certo? Resumindo, somando esses dois, esse I, Ki, K, vetorial é zero, menos I, ômega sobre C, Si, vetorial é zero. Igual a menos ômega 2 sobre C2 é zero. Então vamos reunir todos os. Agora eu posso apagar as equações básicas aqui. E vamos reunir as equações. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse ômega 2 sobre C2 para cá. Então tá, ômega 2 sobre C2 menos K2 é zero. Esse termo aqui já juntamos com esse aqui. Aí vamos ter aqui esse termo aqui que vai ser mais K vetor e aqui o produto escalar, K mais zero. Tá? E depois esse termo novo aqui, mais I, Ki vezes K, menos ômega sobre C, Si, vetorial é zero. Tudo isso igual a zero. Então eu vou poder formar, eu tenho um sistema, eu posso ter vamos ver, eu tenho uma equação vetorial, tem três componentes. Então vamos tirar a iésima componente dessa equação. Então nós vamos botar aqui, ó, a equação aí, a equação que vamos precisar mexer nessa equação. Essa aqui é a equação vetorial. Aí nós vamos pegar agora a iésima componente dessa equação. Então, vai ficar ômega 2 menos K2 é zero, componente I. Aqui esse vetor tem componente I. E aqui eu tenho um produto escalar, KJ é 0J. Então eu posso escrever assim, K componente I, KJ, estou tirando a flechinha que eu estou colocando a componente, é 0J. Então agora eu estou pegando as componentes dessa equação. A iésima componente aqui é o E0I, mas aqui a iésima componente do vetor K. E aqui eu tenho um produto escalar, K0 é 0J. E aqui eu tenho um produto vetorial, a iésima componente do produto vetorial. Então eu tenho I aqui, a iésima componente do produto vetorial vai ficar epsilon I JK. Esse vetor aqui, para não ficar carregando esse vetor, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar esse vetor aqui, essa combinação aqui, Ki vezes K, menos ômega sobre C, quer dizer, o vetor de onda vezes o fundo escalar, e a frequência vezes o vetor de fundo, a anisotropia, eu vou chamar isso tudo aqui de um vetor, sei lá, um vetor V, só para não ficar carregando. Então, esse termo aqui vai dar para nós I epsilon
IJK, V componente J é 0 componente K. E essa é uma componente desse produto vetorial. Deixa eu definir esse vetor aqui, para a gente não perder de vista. É Q vezes K menos ômega sobre C. Tá. Para lembrar. Então eu vou apagar ele. Agora, para ficar uma coisa mais homogênea, é 0 e é 0 J. Bom, como esses índices aqui são saturados, vamos fazer o seguinte: vamos chamar o J de K e o K de J. E aí fica 0J e 0J. E aí, claro, Epsilon I KJ é menos Epsilon I JK. Então eu vou poder escrever esse termo aqui como sendo menos I Epsilon IJ menos I Epsilon I JK VK, não vou botar o contrário, né? É menos I JK, que é VK é 0J. Era isso que eu tinha, né? Eu tinha, ficou aqui, ficou mais I, isso. Aí está passando era I mesmo, né? Isso ficou I. E aí eu fiquei I, aí quando eu troquei o J, ficou assim, I, Epsilon, I, JK, VJ é 0K. Isso que eu fiz. Aí eu resolvi chamar o J de K e o K de J. Só fiz isso. E aí troquei IJ para K, menos I de K, aí vai ficar VK é 0K. Então, isso igual a 0. Então agora, estão observando, eu posso escrever esse primeiro termo através da matriz de identidade. E0i é a mesma coisa que delta de crômetro, delta IJ é 0J. Então eu posso fatorar esse é 0J, é 0J, é 0J. Então eu constituo aqui um sistema matricial, né, um sistema com a matriz M e J vezes o vetor é 0J igual a 0. Ou seja, a minha equação de Ampère-Maxwell ficou uma equação matricial para as três componentes da amplitude é 0J complexa. Tá? Agora eu quero que a 0J seja não trivial. Quero que tenha uma solução não trivial no sistema linear homogêneo. Então esse sistema linear homogêneo vai ter a solução trivial sem somente ser o determinante dessa matriz numérica. Então nós precisamos calcular o determinante dessa matriz. Tá? Vamos apagar aqui. Vamos apagar isso. Perdi aquele quadro de lá. Então, nós temos essa matriz aqui, vamos definir quem é a nossa matriz, né? A nossa matriz, ela tem uma forma bem definida. A nossa matriz tem a seguinte forma. Ela tem um coeficiente, que eu vou chamar de alfa, vezes a identidade. Então, se eu tivesse alfa vezes a matriz de identidade. Depois nós temos um coeficiente beta vezes a matriz formada pelo produto tensorial de K e J. Linha I contra J. E depois o terceiro termo, ele vai ter, vamos chamar um parâmetro gama, e aí vamos colocar assim, epsilon I JK vetor VK. Então essa matriz tem essa forma. Delta em J, KI em KJ, e aqui a parte antissimétrica, né? Só que esse meu gama, quem é meu gama? Meu gama é menos I, que é entre JK e K. Então, meu alfa é ômega 2 menos ômega 2 sobre 2 menos K2. Meu beta é 1, né? Que está na frente do KI e KJ. E o que está na frente do FJK é esse menos I. Então, isso aqui eu chamei de parâmetro menos gama. Eu estou colocando uma matriz dessa forma genérica, né? Onde tem coeficientes alfa, podem ser quaisquer. O beta, nesse caso, é 1, e o gama, nesse caso, é menos I. Mas se eu tiver alfa, beta e gama genérico, qual é a expressão determinante dessa matriz? Então, essa é uma matriz 3x3. Determinante de uma matriz 3x3, vai lembrar lá, né? Determinante de uma matriz
M 3 por 3, ele pode sempre ser escrito dentro dos traços. Vai ficar 1/6 do traço de M, tudo isso elevado à terceira potência, menos 1/2 do traço da matriz M ao quadrado, vezes o traço da matriz M. E depois, mais 1/3 do traço da matriz M à terceira potência. Então, eu posso expandir, eu tenho a expressão pronta aqui, para não vou ficar calculando de novo. Então, eu tenho a expressão traço de M ao quadrado, no primeiro. a traço de M elevado à terceira potência. Eu tiro o traço e elevo a terceira potência. Aqui não, aqui eu calculo a matriz M2, pego o traço dela e multiplico pelo traço de M. E aqui eu calculo o traço da terceira potência da matriz. Eu trouxe aqui a expressão pronta para não ter que fazer tudo isso, né? De novo, deixa eu ver aqui onde está a minha expressãozinha. Acho que tem ela pronta. Delta J, o I J, está secado. Aqui nas minhas notinhas eu até botei, tem que botar caída. Calculou o determinante de M. Oi? Você calculou o determinante de M. Usando o traço. 8 até 8 por 8 Até 6 por 6. 6 por 6 6. por 6. Depois eu te dou. Sim? Depois eu te dou. 6 por 6. 6 por 6. É em função dos traços. É uma expressão. Se eu pegar o determinante de uma matriz 4 por 4, eu tenho uma expressão aqui, ela dá traço por quadrado 1/24, traço de M à quarta, menos 1/4 do traço de M ao quadrado, vezes o traço de M2, depois 1/8 do traço de M2 ao quadrado, depois 1/3 do traço de M vezes o traço de M3 e menos 1/4 do traço de M4. As coisas fez 5 por 5 também, tem 6 por 6. É uma coisa grande. Então, isso aí é só fazer o cálculo. Não tem, isso aí deve estar tabelado também. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Essa aqui, a nossa é a 3 por 3, né? Então, no caso, 3 por 3, tá? Isso. É um sexto menos um meio e mais 3 por 3, 4 por 4. 5 por 5 e 6 por 6. E pode subir. Então, está aqui. Então, fazendo esse cálculo, imaginar que eu tenho aquela matriz alfa, beta, genérica. Com aqueles vetores ali. Quem é o determinante dela? Eu vou colocar, usando essa expressão, quem é fácil? Quem é o traço de M? O traço de M é o traço da identidade, que é 3, vai ficar 3 alfa. Mais beta, quando eu tirar um traço, você vai produzir K ao quadrado. E aqui tem traço único e sempre simétrico. Então, o traço de M é muito simples, eu elevo a terceira potência. Aí eu tenho que calcular o traço da matriz M2, multiplicar pelo traço de M, e depois o traço de M3. Quer dizer, o exercício objeto, por álgebra, né? Plural. É simples, mas é muito trabalhoso. Não, só fazer. Então, vou botar o resultado que eu tenho aqui, é o seguinte. A delta J, mais B J, vou só troquei aqui os símbolos, mas vamos falar. No final do dia, isso aqui dá para nós o seguinte. A3, alfa 3, traço da matriz alfa 3, mais alfa 2, beta. Esse vetor ao quadrado, K ao quadrado, mais alfa, gama 2, esse vetor ao quadrado, e depois temos o termo que vai ser beta, gama ao quadrado, K, V escalar K ao quadrado. Então, se eu tiver uma matriz com essa expressão, então a gente tem os termos desacoplados. Aqui alfa puro. Aqui o alfa já se acopla com beta. Depois aqui o alfa se acopla com gama. Mas depois esses dois vetores aqui se acoplam. Beta, gama 2, V escalar K ao quadrado. Então, essa é a expressão que a gente tem aqui. Alfa 3 mais alfa 2 beta. Aqui é o 2 é 2, mais alfa 2, mais beta, gama 2, V escalar K ao quadrado. Oi, sim. A dimensão do M é a dimensão do espaço-tempo ou o número de campos que estão ali? Não é a dimensão do espaço-tempo. Eu terei divergência, rotacional, tudo isso em 3 dimensões. Se eu fosse num espaço de mais dimensão,
dimensão, no caso quando a gente fez duas dimensões, uma dimensão temporal e duas espaciais, a matriz era 2 por 2. A matriz ela vai por quê? As equações de Marx. Não, porque o M está ligado à dimensão, não é? O M está ligado. O M está ligado às equações de Marx, mas a ordem da matriz M está ligada à dimensão espacial. É que eu tenho tudo em 3 dimensões espaciais. Se eu tiver 4 dimensões espaciais, a coisa muda, porque a divergência continua. Esperar esse barulho da obra. A divergência continua no vetor, mas o rotacional ele vai ter um caráter diferente. Então, se eu tivesse as equações de Marx em 4 dimensões espaciais, aí a gente se pergunta como é que a gente pode até falar sobre isso depois. Como é que ficam as equações de Marx em 4 dimensões espaciais? Aí a matriz vai ser 4 por 4. Nesse caso aqui, é tudo tridimensional, falando das equações de Marx em 3 dimensões espaciais. Então, olha, é só pegar esse resultado aqui, é pegar alfa igual a ômega 2 sobre C2 menos K2 elevado à terceira potência. Aí ele vai ficar alfa 2, ômega 2 sobre C2 menos K2 elevado ao quadrado vezes beta. Beta, no nosso caso, aqui é 1. Depois, o nosso gama é menos I. Tá? E aí eu vou ter alfa, que é ômega 2 sobre C2, menos K2. Gama 2 vai ser menos 1, porque o gama é menos I. E aí esse vetor V ao quadrado, que aqui esse vetor aqui é o quadrado. Vai aparecer o quadrado desse vetor. E aqui vai aparecer esse vetor V escalar K ao quadrado, vezes beta gama 2. Então vocês estão vendo que a resposta vai dar real. Apesar de ter esse I aqui, o gama 2 vai ficar menos 1 e esse gama 2 vai ficar menos 1. Então, a relação de dispersão ela vai aparecer completamente real. Então, eu não vou fazer agora esse cálculo, botar isso aqui, elevar isso aqui, botar esse vetor. Fazendo diligentemente os cálculos, né? Cálculo algébrico, elevando as potências, fazendo as simplificações, a gente vai obter a seguinte relação de dispersão. Vamos lá. Então, fazendo o cálculo, substituindo aquilo tudo que eu falei, a relação de dispersão vai dar para a gente o seguinte: ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. Mais vetor, vai aparecer o vetor V ao quadrado, né? Vetor V2, vetor V2 ao quadrado. Aqui. Deixa eu só ver uma coisinha só, pessoal. Vai ficar quadrado, né? Tá aqui. Mais assim, vou pegar aqui, é quando eu colocar esse vetor aqui, né? Você tem a componente T0 aqui, certo? Deixa eu ver se está aqui só. Ah, tá. Mais, aqui vai ficar aqui ao quadrado, menos B ao quadrado. Tudo isso multiplicando ômega 2 sobre C2 menos K2. E depois menos B. Aqui. Ômega sobre C menos B. Estou falando a coisa certa. Só estou me lembrando aqui, eu já fiz isso algumas vezes, eu estou lembrando do resultado. Só que eu mudei a anotação agora, só para ver se dá para isso aqui mudar. Certo? Quadrado. Aqui
aqui vai ficar aqui ao quadrado menos aqui ao quadrado, tá certo? E aqui o ômega 2 sobre 2, e aqui vai ficar. Como foi legal? Então, observe o seguinte, claro, se o parâmetro, o vetor de fundo Q e o V forem nulos, esse termo desaparece, esse termo desaparece. Então, a gente ganha a máxima. Ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado igual a zero. Então, a relação de dispersão, na ausência das anisotropias, vai dar exatamente ômega 2 sobre C2 igual a K2, que é a relação de dispersão de massa. Ômega é igual a módulo de K vezes C, que é a relação de dispersão sem dispersão. Por quê? Porque o índice de refração, que é K sobre ômega, né? O índice de refração é C sobre a velocidade de fase, que é ômega sobre o módulo de K. Que é CK sobre ômega. CK sobre ômega é igual a 1. Então, para caso maxwelliano, é reproduzido. Índice de refração é igual a 1. Só que agora, veja, eu tenho uma relação de dispersão que é quártica em ômega. E ômega 4, você tem um ômega 2, vou até ter um termo aqui também, ômega 2, você tem um termo em, tá certo, né? B0. Eu tenho um termo linear em ômega. Eu vou ter esse termo aqui ao quadrado, depois vou ter esse termo misto, e depois vou ter esse termo aqui, que quando eu fizer esse quadrado, vai aparecer um termo que vai ser linear em ômega. Então aqui sai termo quadrático, aqui sai termo 4 quadrado. Então a minha relação de expressão, ela vai ser uma relação, se eu vou colocando os coeficientes. Se a gente abrir essa expressão completamente, ela vai dar um polinômio em ômega. Então ela vai dar um polinômio A, ômega 4, vamos dizer, mais um D, ômega 2, mais um C ômega, mais um D, igual a zero. Quem quiser desenvolver essa expressão, elevando todas as potências, reduzindo, formando um polinômio em ômega, claro que o B, o C vão depender de K também, de Q, de V, mas a forma da expressão é uma equação quártica em ômega. Então, uma equação quártica tem mais de uma raiz. E aí a gente vai ver que isso aí vai dar diferentes relações de dispersão. Então, vamos só trabalhar aqui o seguinte, para ter uma primeira ideia. Vamos supor, só para simplificar um pouco a vida. Então, essa é a nossa relação de dispersão. Então, a gente tem que reproduz o máximo e tem um estendido, que é assim, Q e V diferente disso. Só para a gente ter uma primeira ideia. Vamos supor que o Q seja zero. Tem só a anisotropia externa, vetorial. Tem só a anisotropia psi. Tem só essa anisotropia psi. Então, a relação de dispersão vai ficar ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. O Q é zero. Então eu vou ter esse termo aqui que vai ter esse termo aqui em ômega 2, vai ficar com esse termo menos Q2. Desculpa, aqui não é psi, pelo amor de Deus. Está tudo errado. Aqui é psi e aqui é psi. Eu estava seguindo aquele papel ali, a anotação, eu estava usando V em vez de psi. Então, perdão, é Qi-psi. Então tá, vai ficar Q2 menos Psi2 e aqui vai ficar um psi. Então, se eu eliminar o termo Qi, eu vou produzir menos psi ao quadrado ômega 2 sobre C2. Eu vou ter menos psi ômega 2 sobre C2. Depois eu produzir um termo aqui que também vai ter, esse aqui é zero. Então esse termo vai ficar simplesinho, vai ficar uma coisa só assim, comparativa. Então deixa eu colocar aqui assim. Vamos fazer o contrário. Vamos abrir essa expressão que vai ficar ômega 4 sobre C4. Vamos colocar assim, ômega 4 sobre C4. Primeiro. Depois eu vou ter um termo que vai ser menos 2, K2 sobre C2 ômega 2. Menos 2, K2 sobre C ao quadrado, K2 ômega 2 sobre C2. É o termo misto. Menos 2, K2 ômega 2 sobre C2. Mais K4. Módulo de K4. O Q é zero. Nós vamos ficar aqui menos Q ao quadrado, ômega 2
sobre C2 mais C2 K2. E aqui vai ficar ao quadrado, vai ficar menos psi escalar K ao quadrado. Agora, se eu colocar isso de uma forma melhor, vai ficar então assim. Vamos dizer que eu possa multiplicar em ômega 2 sobre C2, ômega 2, vamos trabalhar em ômega 2 sobre C2. Então a minha relação é ômega 2 sobre C2, ômega 4 sobre C4. Depois eu posso colocar aqui o termo em ômega 2 sobre C2, ele vai ter menos 2K2 mais psi ao quadrado e multiplica ômega 2 sobre C2. Então esse termo aqui já foi colocado. Esse termo menos 2K2 ômega 2 sobre C2 está colocado. Menos C2 ômega 2 sobre C2 está colocado. E aí eu tenho esse termo aqui, que vai me dar mais K4, né? Esse termo aqui vem daqui, mais K4. Isso. E aqui, esse termo aqui, eu vou ter mais K4. E aí aqui eu vou ter mais C2K2, assim. Menos si ao quadrado. Então, isso aqui é o termo independente de ontem. Vou ver esse termo. Só dar uma olhadinha. Quanto for, essa aqui igual a zero, depois foi certinho. Igual a isso. Não perdemos nada. Observar aqui uma coisa interessante, uma novidade, que não é tão novidade assim. Aparece um termo que quebra, justamente por isso a anisotropia, porque agora a frequência de propagação, relação de dispersão, está me mostrando um ângulo, que é o ângulo que é o ângulo entre a direção de propagação da onda e a anisotropia. Digamos que eu tenho essa anisotropia em si, que é constante no espaço-tempo, e a minha onda esteja se propagando aqui, cá, no ângulo θ. Então a relação de dispersão agora, ela vai depender desse ângulo. Ela não é uma relação de dispersão com simetria esférica, não depende só do módulo de cá. Vai depender do ângulo também que a luz, que a radiação eletromagnética se propaga em relação ao fundo. Então isso é uma novidade, porque isso aí vai trazer depois uma discussão importante na hora da velocidade de grupo. Então, só para ter uma ideia aqui, vamos observar o seguinte. Claro, isso aqui é uma equação quártica, né? Mas é uma equação de quadrado. Então, eu tenho ômega 2 sobre C2 ao quadrado, ômega 2 sobre C2, esse termo independente. Então, em princípio, né, não é difícil resolver essa equação. É uma equação de ômega 2 sobre C2, uma equação quadrática de ômega 2 sobre C2. Então, vamos fazer isso. Você tem o campo de Higgs, é todo espaço. Como? Isso, esse psi é como se fosse um campo de Higgs, ele permeia todo o espaço, a anisotropia que existe no espaço-tempo. Constante. O Romano de Botafogo vai jogar. Hoje, o Botafogo vai encontrar a anisotropia de novo. Só aí, agora vai falar, o Botafogo está totalmente anisotrópico. É o meu time que está totalmente anisotrópico. Está sem maestro, né? Não dá para tocar muito bem. Então tá lá. Eu posso resolver essa equação de ômega 2 sobre C2, se quiser, né? Não precisamos fazer isso, né? Porque é uma equação quadrática, ômega 2 sobre C2, então vai ficar menos aqui, ômega 2 sobre C2 vai ficar. Isso, ômega 2 sobre C2 vai ficar menos. Vai ficar 2K2 mais C2. Mais ou menos raiz quadrada disso ao quadrado vai ficar 4K4, talvez vai ter alguma simplificação, 4K4 mais C4
4C2 K2 menos 4 coeficiente esse vezes menos 4K4 menos 4C2 K2 mais 4C escalar K ao quadrado sobre tudo isso aqui sobre 2, né? 2 deve ser 2, não faz. Então, ficou. É equação quadrática, nem uma cabeça toda. Menos isso aqui, fica mais ou menos a raiz quadrada desse quadrado, menos 4 menos isso. Então, esse K4 K4, cancela esse 4 K4, esse 4C2 K2 cancela esse 4C2 K2, né? K, e sobra para nós C2. Então, vai ficar, vamos botar aqui, ômega 2 sobre C2 vai ficar igual a 2K2, 2C2 mais 2K2 mais menos 2 quadrada de C4 mais 4 5 vai ficar o quadrado sobre 2. Claro, se os parâmetros forem zero, vai ficar ômega 2 sobre C2 igual a K2, tá? Então a gente recupera a máquina direitinho. Mas o que é interessante aqui é observar que eu tenho uma relação de dispersão duplicada. Então, por exemplo, esse termo aqui de C2, K2, né? Então eu posso ter um sinal negativo para ômega 2 sobre C2. Né? Se acontecer desse termo aqui ser menor em módulo do que esse termo aqui, o que a gente espera é que esse termo aqui possa, vamos falar só rapidamente antes de falar o termo assim. Vamos olhar a relação de dispersão. Então essa relação de dispersão aqui é puramente ambulatória. Porém, se eu for para ver, representa a relação de dispersão para a onda eletromagnética. Mas agora vamos dizer o seguinte, eu não vou olhar a onda eletromagnética como onda. Eu vou recuperar Compton e vamos dizer, vamos olhar para a onda eletromagnética como representação, ou recuperar também de Broglie, vamos olhar a representação corpuscular da onda. Ou seja, vamos falar da partícula fóton. Então, essa relação de dispersão, ela pode ser convertida para uma relação entre energia e momento. Lembrando que a frequência eu posso representar por E sobre H cortado, e o momento vai ser o vetor de onda vai ser T sobre H cortado. Então eu transformo essa relação numa relação entre energia e momento. Mas o momento, do ponto de vista da partícula, é o vetor de onda, do ponto de vista ambulatório. Então, se eu for o referencial de repouso da partícula, P é zero. Então, no referencial de repouso, K seria zero. K é zero. Então, K é zero, K é zero, K é zero, K é zero. Então, no referencial de repouso, se eu substituir, quer dizer, esse ômega, pensando que o ômega é energia, então ômega 4 sobre C4 vai ser E a quarta sobre H cortada a quarta, que é o E quarto, né, sobre o ômega, dividido por C4. H cortado, C a quarta. E aí depois, o 2, K é zero, estou indo para o referencial de repouso, que o momento é zero, K é zero. Menos 2, menos π ao quadrado, módulo de π ao quadrado, ômega 2 sobre C2. Então, E ao quadrado sobre H cortado, C ao quadrado, igual a zero. Então, essa relação, se eu for para o referencial de repouso, como eu estou falando, essa relação de dispersão está me dizendo que eu posso cancelar esse E2, então vai ficar E2 vai ficar igual a H cortado módulo de π ao quadrado
vai ficar h cortado c ao quadrado vezes módulo de π ao quadrado. Lembrando que módulo de π é uma dimensão de comprimento menos 1, então isso aqui é um comprimento a menos 2. H cortado C é energia ao quadrado, então é Joule ao quadrado, né? Pode colocar média ao quadrado, é energia ao quadrado vezes comprimento ao quadrado. Então a gente ganha no final do dia uma coisa que tem energia ao quadrado. Então, essa energia é 2. Se eu vou pensar em massa, então é 2, vai ficar M2 C4. H cortado ao quadrado, C ao quadrado, módulo de π ao quadrado. Então a gente tira uma massa nesse forma, que vai ser H cortado ao quadrado, a massa do forma vai ficar sendo no final do dia, H cortado C, eu vou tirar a raiz quadrada, tá? H cortado C sobre C2. Então vai ficar H cortado C, então C2 vou botar H cortado sobre C, módulo de π. Ou seja, o que a gente tinha dito, a massa está ligada ao módulo de π. Claro, toda a situação em que o que é zero, então o que não está interferindo. Já apaguei o que para ter uma primeiro insight dessa relação de dispersão. Então a gente ganha realmente, como a gente esperava, um fóton massivo. Né? Vamos ver, a relação, a dimensão tem que ficar correta, tem que ser dimensão de massa. Né? Vamos pensar, H cortado é energia vezes Joule vezes segundo. A velocidade da luz é metro por segundo. E o valor do vetor π é metro menos 1. Então, Joule é quilograma, metro ao quadrado, sobre segundo ao quadrado. Isso é o Joule. Esse segundo vai subir o segundo ao quadrado. E aqui eu vou ter 1 sobre metro ao quadrado. Esse metro é menos 1. Então, isso cancela esse metro. No final do dia está dando quilograma. Então, a unidade está correta. Então, a gente obtém essa massa por fora. Mas essa massa, a gente sabe que tem um atribal, ela é menor do que 10 a menos, aproximadamente um pouco menor, ou da ordem de 10 a menos 27. Aí eu coloquei em géneros, né? Géneros. Por C2. Então, sabendo H cortado e sabendo C, né? Então, se a gente quiser, pode colocar, se quiser, aqui a massa 10 a menos 53 kg. Essa massa está em quilograma, está em sistema SI em quilograma. Então, eu posso colocar essa massa em quilograma. E aí eu tenho H cortado, eu sei. Mas não vou colocar, é porque a gente vai usar o H cortado de Joule, ou então pode usar em neve. Então, vou botar aqui neve, 10 a menos 26. Então, 10 a menos 26, se não me engano, lá no início, a gente converteu 10 a menos 26 géneros. Sobre C2. Então, colocando H cortado e C, eu estipulo uma ordem de grandeza para esse π. Como a gente vai ver, o π é muito pequeno. Então, se o π é muito pequeno, a gente espera que esse número aqui seja menor do que esse. Claro que K é o vetor de onda. Né? Então, se eu tiver comprimentos de onda muito pequenos, o K é muito grande. Mas poderia acontecer que eu tenha um comprimento de onda muito pequeno, né? Quer dizer, comprimento de onda muito pequeno, comprimento de onda muito grande, dá um K muito pequeno. Então a pergunta é se esse termo negativo pode superar esse termo positivo, né? Esse termo aqui é positivo definido, mas esse aqui vai depender do módulo. Então, poderia acontecer de eu ter ômega 2 sobre C2 negativo, ou seja, uma frequência imaginária. Uma frequência imaginária significa L ômega T, uma frequência puramente imaginária, com I, vai dar alguma coisa que é decrescente exponencialmente. Né? Se esse ômega for, vou dar I, se esse ômega for complexo, assim, I ômega 0, T. Eu teria alguma coisa que cai com o tempo, são chamados modos evanescentes. Então, essa relação de dispersão está me dizendo também que, se eu considerar comprimentos de onda ou vetores de onda, né? K, lembrar que onda K, faz alguma coisa aí. Deve estar, eu acho que deve ser o cara que está furando em cima.
Aí eu não sei uma coisa aqui. Módulo de K é dos pis oscilando. Então, se eu considerar comprimentos de onda muito pequenos, muito grandes, uma onda de baixa frequência, então, comprimento de onda muito grande, é a onda de radar, são as menores frequências do espectro, né? O K é muito, o lambda é muito grande, o K é muito pequeno, K pequeno, isso aqui é pequeno, isso aqui é pequeno, isso aqui é pequeno, pode ser que esse termo flutuante esse. Eu teria módulos evanescentes. Mas se a gente considerar, por exemplo, micro-ondas, a gente está falando na astrofísica, aplicar isso radiação cósmica de fundo, ou então falar de radiação de raios gama, ultra energética na faixa de TeV, né? Pode falar de TeV, né? Ou até mesmo frequências, a gente pode falar raios gama, a gente tem, inclusive da faixa de petro-electronvolt, ou seja, 10 a 15, né, que é acima do tera. Tera é 10 a 12 e o PeV é 10 a 15. Aí eu teria comprimento desse K muito grande, então é claro que esse termo aqui vai sempre dominar sobre esse, eu não vou ter módulos evanescentes. Mas se eu tiver comprimento de onda muito grande, K muito pequeno, esses termos podem bater. Agora, provavelmente para as ondas mais relevantes do espectro, para aplicações, por exemplo, na astrofísica, matéria condensada, a gente fala de quê? Micro-ondas, fala de infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. Então, esse termo aqui é sempre muito grande, então, na verdade, vai dominar, esse termo vai dominar sobre esse, né? Esse termo que é quase desprezível. Mas esse depois aqui aparece. Então, isso é, vamos dizer, mostrando para nós que nós temos essa possibilidade de ter mais de uma frequência, né, associada a um certo comprimento de onda. Isso pode ser uma indicação de um fenômeno que a gente vai falar na próxima reunião, que é o fenômeno da birrefringência, e eventualmente até pensar no dicroísmo, né? O que é a birrefringência? A birrefringência significa que ondas com polarização circular no sentido trigonométrico ou no sentido horário, dependendo do sentido da polarização, vamos dizer, ondas left e ondas right, a velocidade vai ser diferente, a velocidade de fase e a velocidade de grupo vai ser diferente. Então, velocidades distintas para polarizações opostas significa birrefringência. E o dicroísmo significa que o dicroísmo significa algo que pode acontecer aqui, que é quando a frequência se torna imaginária, ou seja, a onda ela é evanescente, ela cai no tempo. A onda ela aparece, mas ela é automaticamente, imediatamente quase supressa. Então, isso significa que isso é o dicroísmo, mas o dicroísmo significa que a onda left e a onda right, elas têm tempo de evanescência distintos. Então, o dicroísmo não é só dizer, eu tenho uma frequência que a onda decai. Isso é um modo atenuante, tem uma atenuação. Mas a atenuação para a onda left é diferente da atenuação para a onda right, isso é dicroísmo. E o índice de refração para a onda left ser diferente do índice de refração para a onda right é a birrefringência. Por quê? Porque o índice de refração, M, né? Já viu? É C sobre a velocidade de fase, que é ômega sobre K. Então, o índice de refração vai ser C módulo de K sobre ômega. O nosso ômega é essa raiz toda aqui. Então, o nosso ômega, né, eu vou ter, aí, quer dizer, o que eu vou ter que ver é que uma onda polarizada à direita e uma onda polarizada à esquerda vai ter índice de refração diferente. Nós vamos fazer isso na próxima reunião. Porque hoje nós estudamos a estrutura, a configuração de onda. Nós estudamos só a relação de dispersão. Agora a gente vai ver como é que eu tenho uma onda circularmente polarizada, linearmente polarizada nesse meio, né? Estou quase acabando já agora, né? Só para lembrar. Então, agora, podemos tirar a velocidade de fase. A velocidade de grupo. A velocidade de fase é ômega sobre K. Então, se eu pegar ômega, né, como K, eu tiro a raiz disso aqui ainda, né? Então meu ômega sobre C, então meu ômega vai ser C vezes a raiz disso. Então, isso é ômega igual a C vezes C. Então, a minha velocidade de fase vai ser ômega sobre o módulo de K. Agora, outra coisa importante. Aqui, a presença desse produto escalar, dizendo que não só a frequência depende
do comprimento de onda, mas a frequência vai estar dependendo do ângulo entre a propagação da onda e o vetor de fluxo. Agora, vamos buscar a velocidade de grupo, né? Então, peraí, eu paguei a relação, mas a velocidade de grupo vamos dar uma olhadinha. Só pegando essa relação de número, ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. Essa é a nossa relação de dispersão, né? Mais V2, então aqui era menos Si ao quadrado, ômega 2 sobre C2 menos K2, e depois menos ômega aqui, tá? Então essa era a nossa relação de dispersão no caso de Kieser Newton, né? Então vou pegar lá. Esse aqui é 2, tá? E depois aqui está certo. Isso mesmo está certo. Muito bem. Se eu quiser tirar a velocidade de grupo, o que eu tenho que fazer? Observar que, agora, em geral, nós definimos assim: a velocidade de grupo é a derivada de ômega em relação ao módulo de K. Mas agora a situação é diferente, porque o ômega não depende só do módulo de K, o ômega depende do ângulo entre o K e o Si. Então eu tenho agora uma anisotropia, realmente, a anisotropia espacial está claramente aí. Então a velocidade de grupo, nós vamos ter que expressar não a velocidade de grupo em módulo, nós vamos ter que pegar a iésima componente da velocidade de grupo, que vai ser a derivada de ômega em relação a KI. A iésima componente de K, ou seja, posso escrever em forma compacta que a velocidade de grupo é como se fosse o gradiente K de ômega, né? Quer dizer, derivar K é o gradiente, o operador de gradiente em relação a K, ou seja, derivada de ômega em relação à componente K, as componentes de K. Então eu vou tirar essa velocidade de grupo. Então eu vou escrever essa relação assim. Eu vou ter ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado menos Si ao quadrado ômega 2 sobre C2 menos K2 e aqui menos, vou botar assim, Si KI ao quadrado. Isso aqui é o produto escalar, igual a zero. Então a gente pode diferenciar, eu preciso calcular d ômega dKi. Então vamos diferenciar essa relação em relação a ômega e a K. Vou tirar a diferencial dessa relação. Aqui. Então eu vou diferenciar isso aqui, vai ficar 2 ômega 2 sobre C2 menos K2. E aí a diferencial disso aqui vai ficar 2 ômega e ômega sobre C2 menos 2. Vamos pensar que módulo de K vai ficar, módulo de K é KI vezes KI. Então, se eu tirar a diferencial disso, vai ficar 2 KI dKi. Eu quero produzir esse elemento esse elemento diferencial aqui. Então, quando eu fizer diferencial isso aqui, eu poderia escrever 2 módulo de K dentro do módulo de K. Mas eu preciso das componentes I. Então, eu preciso escrever o produto escalar dessa forma, KI. E aí, a diferencial disso aqui vai ser KI, dKi, mas dKi, KI. Então, 2 KI, dKi. Então, menos 2 KI, dKi. É esse termo aqui. Aqui vai ficar menos Si ao quadrado. E aí, 2 ômega de ômega sobre C2
menos 2 KI dKI. E aqui finalmente vai ficar menos 2 psi. Escalar para cá. Menos 2 vai ficar. Isso aqui eu tenho que escrever assim, psi KI. Mas é um quadrado, então psi J KJ. Então vai ficar psi psi J. E aí vai ficar dKI vezes KJ mais KI vezes dKJ. Então, esse cara aqui, ó, psi J KJ dá psi escalar K. Vai ficar psi escalar K psi dKI. E esse aqui vai ficar psi J dKJ, vai ficar duas vezes isso, vai ficar menos 2 psi escalar K KI psi dKI igual a zero. Então, tem a velocidade de grupo, a velocidade de grupo é d ômega, vamos precisar do d ômega dKI. Vai tirar a IESA da componente da velocidade de grupo. Então, agora é só pegar essa relação aqui, dividir tudo por apagar o integral. D ômega dKI, então se eu dividir por dKI, isso aqui vai ficar 2 ômega sobre c ao quadrado, aí dividindo por dKI, isso aqui vai ficar velocidade de grupo, componente I. Aí aqui eu vou dividir por dKI, saiu fora. Aqui é a mesma coisa, 2 ômega sobre C2, velocidade de grupo, componente I. Aqui o KI saiu fora, e aqui o KI fora. Então a gente pode tirar, né, a expressão que vai dar a velocidade de grupo para a gente ver esse coeficiente, com esse coeficiente aqui. Então, né, eu vou ter, vamos dividir toda essa relação por, aqui eu tenho o fator 4, né? Esse 2 aqui, com esse 2 aqui, com esse 2 aqui, fica 4. Eu vou dividir tudo por 4. Dividido por 4, isso aqui fica com 2, isso aqui fica com meio também, dividido por 4, isso aqui fica com meio. Bom, então é só o seguinte, é só coletar o coeficiente da velocidade de grupo. Então eu vou ter esse coeficiente aqui, ômega 2 sobre C2 menos K2. Ômega sobre C2 menos C2. Vou botar esse ômega sobre C2, eu posso colocar em evidência. Vai ficar ômega 2 sobre C2 menos K2 menos π ao quadrado sobre 2. Tudo isso aqui multiplicando ômega sobre C2 vezes a velocidade de grupo, componente I, certo? Então, ômega 2 sobre C2 vezes ômega sobre C2, velocidade de grupo I, depois menos C2 ômega sobre 2C2, velocidade de grupo, componente I. Depois eu tenho esse termo aqui, isso vai passar para o outro lado, vai ficar igual a ômega 2 sobre C2 menos K2 KI. Aí aqui vai ter mais apartamento, vai ficar ômega 2 sobre C2 menos K2. Esse termo aqui vai ficar bem para cá mais, né? Mais C2 sobre 2 KI. E depois o termo novo que vai ser mais um meio de psi escalar K psi. Então agora colocando um caráter vetorial, eu tiro em seguida aqui velocidade de grupo, vetor K e vetor psi. Então a novidade agora é que a velocidade, aí só dividir isso aqui, trazer esse coeficiente aqui para o denominador, então vai ficar ômega 2 sobre C2 menos K2 menos π ao quadrado sobre 2 ômega sobre C2. Se eu tiver algum erro de cálculo, eu me corrijo, mas assim, o que eu quero colocar é isso aqui. Agora a velocidade de grupo tem uma novidade.
Em geral, a velocidade de grupo ela vai na direção do vetor de onda. A onda está se propagando assim, a velocidade de grupo, agora aqui a velocidade de grupo ganha uma inclinação nova. A anisotropia vai fazer com que a velocidade de grupo tenha uma componente ao longo da direção da anisotropia também. Esse termo aqui é o termo de anisotropia, porque vai dar módulo de psi, módulo de K, que é 2π sobre lambda, então o comprimento de onda está aqui, e vezes o vetor psi. Então nós temos uma nova, quer dizer, a onda em vez de se propagar exatamente, a velocidade do grupo em vez de estar alinhada com a direção de propagação, eu tenho um psi para cá. Então a velocidade de grupo ela vai estar mais ou menos assim. Ela vai ter uma componente talvez grande aqui e uma componente pequena. Tá? Então, é uma novidade também. A velocidade de grupo deixa de ser direcionada como um vetor de onda. E aí também, de novo, a gente vê o fenômeno da dispersão. Por quê? A velocidade de grupo está dependendo da frequência, claro, mas está dependendo do K, que é a velocidade circulando. Então, diferentes comprimentos de onda vão ter velocidade de fase de grupo diferente. O índice de refração é C módulo de K sobre ômega, claro. Eu tenho ômega naquela equação quântica, né? Se eu só resolver a equação quântica, eu tenho ômega, e aí eu tiro o índice de refração, claro, o índice de refração agora não só vai depender do lambda, que é o módulo de K, mas ele vai depender de K, né? Ele vai depender da própria frequência, do vetor de onda, mas vai depender também do ângulo θ entre a direção de propagação da onda e a anisotropia. Então, eu tenho um meio dispersivo, mas também, além da dispersão dele, no comprimento de onda, ele tem também o índice de refração, vai depender também da direção de propagação da onda em relação à anisotropia. Então, isso, e mais importante, um aspecto importante que a gente viu aqui, é a presença do fóton massivo na visão corpuscular da onda. Né? Então, eu queria que por aqui a gente poderia parar. Agora, claro, amanhã, na nossa discussão, eu vou querer colocar para nós a questão da divergência, mais claramente. Nós vamos pegar uma onda, por exemplo, uma onda linear, circularmente polarizada no sentido destro e no sentido esquerdo, sinistro, e vão ver que os índices de refração vão depender crucialmente da polarização. E aí vamos eventualmente discutir a questão do dicroísmo também. O dicroísmo é diferentes polarizações sendo atenuadas, né, de forma diferente. Certo? Então agora, claro, lembrando que eu sempre regalho Maxwell se eu tomar a anisotropia nula. Então, esquecendo a anisotropia, nós recuperamos a todo esse caso mais geral. Amanhã a gente vai falar de divergência, mas eu já vou encaminhar para uma outra coisa, também que é uma relação de dispersão que vai aparecer como um aspecto importante, que é quando a gente considera termo de derivado superior, que é a chamada eletrodinâmica, né, de Bob Podolsky. Está voltando, ela está reaparecendo, vou dizer por quê. Bob escreveu um paper em 1940, e o Podolsky paper de 42. Então, eu chamo sempre de eletrodinâmica de Maxwell Podolsky. Na literatura tem muita confusão. Fala-se Bob Podolsky, Maxwell Podolsky, Lewick, mas Lewick é a mesma coisa, mas ela tem derivadas superiores, mas ela é mais no caso não abeliano. No caso abeliano, em geral, é Podolsky. Mas só para ter uma ideia, quem são essas equações de Bob Podolsky, de Maxwell Podolsky? É uma eletrodinâmica com derivadas superiores. O que significa isso? Eu tenho a seguinte equação de Gauss, por exemplo, 1 mais um parâmetro L, que tem dimensão de comprimento a menos 2, comprimento ao quadrado, perdão, vezes um d'Alembertiano. Isso na divergência de E é igual a ρ sobre ε0. Aí eu tenho Faraday-Lenz igual, Gauss magnético igual, e depois eu tenho Ampermax dessa forma, 1 mais L2 d'Alembertiano rotacional de D igual a 1 sobre C ao quadrado, 1 mais L2 d'Alembertiano, derivada temporal do campo elétrico.
Então eu tenho uma equação agora que não tem só divergência rotacional e derivada temporal. Esse D'Alembertiano aqui nada mais é do que 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal ao quadrado, menos o Laplaciano. Então esse termo aqui junto com esse vai me dar derivada espacial cúbica. E esse termo aqui junto com esse vai me dar derivada temporal cúbica. Então nós temos as chamadas derivadas superiores. O que eu estou chamando a atenção dessa elétrica? Ela tem aparecido recentemente em conexão com áxions, com física ligada à matéria escura também. Mas eu não estou muito interessado aqui nesse mini curso, não estou muito interessado no aspecto fenomenológico. Eu vou deixar a revisão, vou deixar a literatura para ver qual é a contextualização mais atual dessa eletrodinâmica, mas assim, vamos ver o aspecto interessante dessa relação de dispersão, que ela vai mostrar que é como se existissem dois vácuos simultâneos. É muito interessante esse aspecto. Isso aí traz uma série de discussões que não estão ainda claras na literatura. Agora, claro que Bopp e Podolsky introduziram essa discussão lá na década de 40, né, para o que vai emergir daqui? Vai emergir fóton massivo. Então, vamos ver como que a massa do fóton vai aparecer. Vai emergir fóton massivo, mas também na época, essa discussão era para se ter a tentativa de se ter uma eletrodinâmica finita, sem as divergências, como era o caso do Aninfa. Então isso apareceu na década de 40, mas isso foi retomado por Newig na década de 60, na versão não amberiana, para tentar ver se reduzia divergências ultravioletas das teorias de Young-Mills. E agora, mais recentemente, essa eletrodinâmica de Podolsky, ela vem aparecendo em conexão. Porque até também já tem que pensar o seguinte: se nós olharmos, né, para quem já conhece a QED, a polarização do vácuo na QED, se a gente calcula esse gráficozinho aqui, é um loop na QED, a gente vai obter as correções quânticas, vai renormalizar a carga do elétron. Esse cara aqui renormaliza a função de onda do fóton, mas ao mesmo tempo renormaliza a carga do elétron, mas a parte finita desse gráfico, ele traz derivadas superiores. Ele traz como se a eletrodinâmica de Bopp e Podolsky ela fosse uma emergência a um loop na eletrodinâmica tradicional. Então, tem um aspecto fenomenológico que a gente pode trazer aqui, mas eu não vou discutir isso. Eu vou querer olhar a relação de dispersão, porque nós estamos interessados, né, em entender aspectos distintos das relações de dispersão. Então, amanhã a gente vai falar sobre essa eletrodinâmica também, mas antes a gente vai terminar essa eletrodinâmica que é anisotrófica para mostrar claramente por que esse vácuo é birefringente. Então, nós vamos estar falando de um vácuo em que o fóton é massivo, né, o módulo de psi, é a massa do fóton, e, além disso, ele tem uma birefringência. Mas se ele tem birefringência, esse vácuo não é tão vácuo, ele se comporta como meio material. O que está dando caráter material a esse meio são esses vetores de fundo. Agora, esse caráter material vem desses vetores de fundo, que por sua vez vem de uma física mais fundamental. Então, é como se a gente, dessa forma, a onda eletromagnética que está se propagando no vácuo, através desse fundo, ela está interagindo com uma física mais fundamental. E isso faz com que o fóton se apresente massivo. Ele vai encontrar, vamos dizer assim, uma resistência para se propagar e vai ter uma velocidade menor do que C. Ele é massivo. Isso que a gente viu. Bom, por hoje é só. Rafael, você tem que perguntar alguma coisa? Não, então deixa eu só também. Eu colocaria não em 1940, não em 1840. Você volta para Faraday? Eu volto para Faraday. Ah. E daí eu acho que a curiosidade do Faraday era esse interplay entre campo eletromagnético. E eu acho que, vamos dizer, para fazer essa curiosidade dele, o interessante era ter a equação de Maxwell não linear no campo eletromagnético. Certo. E daí sim você vê o que é essa relação de dispersão, tudo isso que você está falando, Sim. como ela se produziria em termos de campo elétrico e magnético, sabe? Sim. Porque eu acho que essa coisa, ele dispersa um pouco aquele sentido original do certo, é uma do coisa, Faraday. exato. A gente está olhando uma coisa assim, uma visão mais assim, atual. Mas caso, sabe, grupo diferente, está tudo isso, mas no sentido de Faraday, ele dispersa um pouco. Exato. Então, dizer, acho que
bom? Então a gente amanhã, hoje é quinta, né? Amanhã é sexta, né? Então hoje a gente pegou as 3 horas, né? Bem, tá bom. Deu para ter quase 2 horas de aula, a gente começou 3h40 na verdade. Amanhã a gente vai.